E só para fechar então, pessoal, essa temática, né, da metáfora entre o corpo e a sociedade, para o Durkheim, o Durkheim diz que numa sociedade complexa como a nossa, com uma grande divisão social do trabalho, com uma fraca identidade cultural, né? O que mantém a dinâmica social em funcionamento e dentro de uma certa normalidade é a interdependência, né? Ou seja, cada um depende da atividade profissional do outro para que possa, então, ter condições plenas de existência. Tá? Então, isso é fundamental. Uma sociedade complexa é a interdependência que mantém os laços de solidariedade que o Durkheim chama de orgânica. Um outro aspecto muito importante, também trabalhado por Durkheim, para entender como que o fato social pesa sobre a ação do indivíduo, é a análise que ele faz sobre a consciência. Durkheim diz o seguinte: cada indivíduo é dotado de duas consciências. Uma consciência individual, que são as nossas escolhas, os nossos valores, e uma consciência coletiva, que é a sociedade e os valores dessa sociedade que nós carregamos. Então, olha que interessante. Todo indivíduo é dotado de duas consciências. Uma consciência individual, que é a sua própria vontade, e uma consciência coletiva, que são as vontades da sociedade que esse indivíduo acaba cumprindo. Agora, para o Durkheim, que é um pensador coletivista, quanto maior for a força da consciência coletiva no indivíduo, mais esse indivíduo estará submetido e integrado à sociedade. Em contrapartida, se houver uma forte consciência individual, esse indivíduo tende a desprezar as regras e as normas coletivas e praticar apenas ações que a ele faz sentido. Tá? Traduzindo isso para vocês, para o Durkheim, quanto maior for a consciência individual, maior é o risco de anomia, de transgressão, de caos. Por quê? Porque o indivíduo com forte consciência individualista tende a não levar em consideração as normas, as regras e os valores da coletividade. Então, para o Durkheim, quanto maior for a consciência coletiva que habita em nós, mais nós estaremos integrados na dinâmica social, ou seja, obedeceremos às regras da sociedade. Tá? Então, isso é muito importante. O individualismo é uma séria ameaça para a sociedade capitalista, segundo Durkheim. Porque o individualista não se preocupa com o próximo, não se preocupa com o outro e assim por diante. Se precisar passar por cima dos valores dos outros para conseguir seus objetivos, ele vai fazer isso, ou eles vão fazer isso. Tá? Então, isso é muito importante. Para o Durkheim, quanto mais o indivíduo estiver submetido às dinâmicas da sociedade, às regras da sociedade, aos valores da sociedade, mais normal e coesa será a sociedade. Quanto maior for a individualidade e o individualismo, maior é o risco de doença social, de caos social e assim por diante. Veja, o Durkheim está analisando a sociedade capitalista na segunda metade do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Hoje nós sabemos como esse individualismo se fortaleceu. E talvez seja aí uma das maiores dificuldades que nós temos para enfrentar na empreitada de construir uma civilização. Esses valores individualistas são perigosos, extremamente perigosos. Tá?
E para fechar a nossa reflexão sobre a sociologia funcionalista do Durkheim, quero falar um pouco sobre uma temática muito importante para ele e que também é muito atual para nós, que é a tese sobre o suicídio. O Durkheim realizou, na sua tese de doutoramento, um estudo sobre o suicídio como um padrão ou como um elemento para definir padrão de normalidade social ou de anomia social. O que seria isso? Para o Durkheim, um determinado índice de suicídio numa sociedade não faz essa sociedade anômica, doente e anormal. Porém, ele percebeu que em determinadas sociedades havia um índice muito elevado, alarmante de suicídio. E aí ele vai usar essa classificação a partir do suicídio para definir se uma sociedade é normal ou anômica, né? Se ela é coesa ou se ela é doente. E ao fazer essa abordagem, o Durkheim traz uma importante inovação sobre os estudos relacionados ao suicídio. Por quê? Porque o Durkheim ele vai estudar o suicídio a partir da perspectiva do fato social. E logo ele vai entender que o suicídio não é uma ação individual. O suicídio é uma ação que envolve vários atores sociais. Logo, uma prática coletiva. Ok? Então, para o Durkheim, o suicídio é uma ação coletiva. Porque o indivíduo que comete o suicídio, ele comete esse suicídio, né, dentro de uma dinâmica social. Ele está envolvido numa dinâmica social, familiar, do mundo do trabalho e assim por diante. E o Durkheim vai classificar o suicídio em 3 categorias. Ele vai dizer, olha, existe o suicídio egoísta, que é aquele suicídio em que o indivíduo enfraqueceu os seus vínculos com a sociedade, seus vínculos sociais, seus vínculos familiares. Esse esgarçamento do tecido social coloca o indivíduo na condição de suicida. Tá? Então, o suicídio egoísta, que é o primeiro tipo, ele é o suicídio praticado a partir do esgarçamento, do enfraquecimento das relações do suicida com o grupo que ele está inserido. Tá? O segundo tipo de suicídio é o oposto, é o suicídio altruísta. O que é o altruísmo? O altruísmo é a prática de você ajudar o próximo sem pensar em si no sentido de recompensas. Okay? Então, como seria o suicídio altruísta? O suicídio altruísta é o suicídio praticado por um indivíduo que tem um forte vínculo social, um forte laço social com seu grupo familiar, com seu país, a tal ponto de suicidar em prol desses próximos. Vou dar um exemplo. Quando a gente estuda a Segunda Guerra Mundial, né, a gente estuda a história dos kamikazes japoneses, que eram aqueles pilotos de aviões japoneses que suicidavam, lançando seus aviões contra navios de guerras americanos, ingleses, franceses e assim por diante. E esses kamikazes, eles deixavam uma carta escrita dizendo que o que motivava esse suicídio era o amor à pátria, ao imperador, à sua família. Então, olha que interessante. Esse tipo de suicídio, ele é cometido porque o indivíduo tem um laço muito forte com o grupo que ele está inserido, a tal ponto para justificar esse ato. E o último tipo de suicídio é o suicídio anômico. O suicídio anômico ele está mais vinculado a um momento de desregramento social, econômico, ideológico, de crise de valores. Tá? O que seria isso? Eu vou dar um exemplo. Quando a gente estuda a história, estuda a crise
de 1929, aquela crise econômica da quebra da Bolsa de Valores que quebrou a economia no mundo inteiro. Muitos indivíduos, motivados por aquele caos, por aquela anomia, por aquela desordem social e econômica decorrente desse fator externo, acabaram se suicidando. Então, esse tipo de suicídio, em que é algo externo a essa questão individual, nós chamamos de suicídio anômico. E ela está, sobretudo, vinculada a momento de caos social, de crises econômicas e assim por diante. Aliás, hoje, né, quantas pessoas não praticam esse tipo de suicídio, ok? Porque nós vivemos um momento de crise de paradigma, crise de valores, crise de referências e assim por diante. E quando o indivíduo não se sente referenciado num determinado padrão de sociedade, um determinado padrão comportamental, muitas vezes ele faz essa opção, tá? Então, só para retomar aqui, nós temos 3 tipos de suicídio. O suicida egoísta, que enfraquece os seus vínculos sociais. O suicídio altruísta, que ao contrário tem um forte vínculo social. E por último, o suicídio ou suicida anômico, que é aquele que a realidade externa o coloca diante de uma situação doente, anômica, desesperadora. E como resposta para essa crise social, ideológica, política e econômica, ele faz a opção pelo suicídio, ok? Então é isso. Só para fechar, eu queria dizer que o Durkheim ele é um pensador conservador, um sociólogo conservador, e tem uma preocupação em desenvolver uma teoria para tentar criar dentro da sociedade capitalista, porque ele defende o capitalismo, diferente do Marx, que critica o capitalismo e propõe o comunismo. O Durkheim ele quer uma sociedade capitalista mais organizada, né? Com um padrão de comportamento do indivíduo se submetendo às regras da sociedade e da coletividade. Ok? É isso aí, pessoal. Espero que essas palavras possam ajudá-los e ajudá-las no desenvolvimento da nossa atividade de sociologia, né? No nosso curso de enfermagem, ok? Forte abraço a todos e todas. Tchau, tchau.